Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do IRPcast, um podcast que fala sobre investimento, fala sobre negócios, fala sobre empreendedorismo para te ajudar a navegar em todas essas vertentes. Vocês puderam reparar, eu estou um pouquinho resfriado, né? Mas isso não vai atrapalhar o nosso episódio de hoje, que vai ser um episódio, tenho certeza, né? Todos os episódios são especiais, mas vai ser um episódio muito inspirador. O cara que está aqui comigo hoje começou a vida na roça. Veio para Serrana, aqui interior de São Paulo, aos 16 anos para ser servente de pedreiro. E hoje é um empreendedor, um empresário de sucesso e um político com propósito aqui da cidade de Serrana. Fernandes Dias de Souza, ou Fernandes da Fimper. Bem-vindo, Fernandes. Rafael, é um prazer estar aqui com você hoje, participando e contando um pouco da minha história. Vamos lá, tem muita coisa para contar, né? Nossa, Muita muita, história. muita, muita história. Tem várias histórias legais, história boa que vem por aí. Me fala uma coisa, pra gente começar já com o pé direito. Como é que foi esse começo seu na roça? De que cidade você era? Eu sou de Montalvânia, no norte de Minas Gerais. Lá eu trabalhava na roça com meu pai, aos 16 anos. Me lembro até hoje que eu falei para ele, pai, eu tô indo embora. Tinha meus irmãos mais velhos que já estavam aqui no estado de São Paulo. E ele me disse, meu filho, não vai não, lá não é fácil. Selva de pedra. Selva de pedra, lá é muito difícil. Eu falei, pai, mas eu quero ir, eu quero fazer uma mudança na minha vida, trabalhar, cuidar da minha visão, eu não esqueço até hoje. E ele, de coração cortando, falou, meu filho, então vai. E assim eu fiz. Vim para Serrana com meus 16 anos de idade. O que você fazia lá na roça? Lá nós fazia de tudo. Capinava, roçava, plantava para poder sobreviver. Acordava que horas? Sempre era 5:30 da manhã, 6 horas, todo mundo tinha que estar pronto, os filhos, Pra acordar o galo. para acordar o galo. Era tudo junto. E você ficou quantos anos trabalhando lá? Que idade você tinha essa época de roça? Lá é o seguinte, nós somos 9 irmãos. São 6 homens e 3 mulheres. Então lá tudo se começava muito cedo, né? Eu me lembro que desde os 7 anos a gente começava a trabalhar. E fiquei lá com meu pai até os 16 anos. Tinha meus irmãos que já vieram para cá primeiro do que eu. E foi assim que eu tomei a decisão de vir. Como é que era a renda dos seus pais lá? O que eles faziam assim para sobreviver? Rapaz, renda nós tinha daquilo que nós plantava. Você plantava um milho, um feijão, tinha algumas vacas, bem pouca mesmo, que para tirar o leite, Sei, pro para gente, para o consumo. consumo próprio. E tudo isso a gente fazia junto com ele e com os irmãos que lá estavam ainda, para poder sobreviver. Então não tinha renda, né? Não, não tinha renda. A renda Era era meio zero. que o que conseguisse. O que você plantava, você comia. Chegou a ter algum problema assim de, como é que eu vou te dizer assim, de faltar alguma coisa nesse sentido? Olha, meu pai, ele era incrível. E, infelizmente eu a perdi. Mas ele nunca deixou. Então ele nos orientava, ensinou desde pequeno que a gente tinha que trabalhar, se organizar e sobreviver daquilo honestamente. Lá eu confesso que só foi alegria na minha vida. Não tive esse problema. É natural que passava aquelas dificuldades, a gente também não tinha acesso à cidade, é, a nada de tecnologia. Na época era muito engraçado que nós não tinha televisão, energia, nada disso existia. Era raiz, Era né? raiz, era uma lamparina que se falava, acendia aquilo ali e a Qual gente era, qual era a colocava. diversão de criança lá? A diversão de criança, rapaz, era nós jogar um futebol, fazer os seus próprios cavalos de pau. E tudo isso a gente inventava, aqueles carrinhos que a gente fazia, montava e saía correndo. Perneira, acho que você nunca ouviu falar sobre isso. Peneira? Perneira. Perneira? Perneira. Perneira é uma coisa que a gente fazia para subir em cima dela e ficar andando. Perna de pau. Perna de pau. Ah, eu conheço como perna de pau. Então a diversão nossa era isso. E E tinha acesso a comer de tudo, né? E acesso a comer de Fruta, tudo. verdura. Fruta, verdura, a gente tinha muita fruta na época. Muita verdura a gente não se plantava muito, mas muitas frutas e a gente sobrevivia disso. E como é que foi essa decisão de deixar o pai e a mãe, deixar a casa onde você foi criado e com 16 anos, hoje com 16 anos tem criança ainda que tá quase mamando, né, Gabriel? Na mãe ainda, imagina saindo de casa, né? Com Olha, 16 anos,
como é que foi essa decisão? Eu me lembro que um dia eu falei pro meu pai, a gente mora na roça, num povoado chamado Gergelim. Então, dali, eh, eu saía para estudar numa cidadezinha chamada Capitânia, num distrito, né? Então, era por volta de, em torno de 7 quilômetros. Eu ia todos os dias. Às vezes ia a pé ou ia a cavalo. Então, a gente já... 14 quilômetros por dia, 14 quilômetros, 7 para ir, 7 para voltar. a pé. A pé. E isso eu trabalhava, até, se fosse no período da tarde, eu trabalhava até às 11 horas para depois direcionar para essa cidadezinha. Aí eu Entendi. estudei lá durante 3 anos e foi aí que eu tomei a decisão de vir para cá. Mas o que que te motivou? Por Eu, que que você queria sair de lá? olha, eu tinha meus irmãos, na época são 3 mais velhos do que eu, já estava aqui. Aí eu via contar as histórias, que ele trabalhava, ganhava dinheiro, e aquilo eu sempre tinha na minha cabeça. Falei, nossa, eu ainda vou para lá e vou fazer diferente. E você já sonhava em empreender? Nossa, eu sonhava. Um dia eu me lembro, que eu sempre tenho na minha mente, um dia eu estava vindo dessa escola à noite, a cavalo sozinho. E procurei um dinheiro para comprar um doce. Eu gosto muito de doce, né? Hum. E não tinha. Aí eu vim de lá para cá pensando nisso. Eu falei, eu vou embora, vou fazer diferença na minha vida e na vida do meu pai, da minha família, né? E E vou ter assim, acesso a e essas vou ter coisas, né, acesso a tudo que eu não tive. que eu não tive na minha vida. É. E me fala uma coisa, chegando aqui no interior de São Paulo, em Serrana, você trabalhou como servente de pedreiro, quer dizer, você saiu da roça, um serviço braçal, né? Capinar, colher as coisas, plantar, e vem para Serrana. Como é que foi essa chegada aqui para ser servente de pedreiro? Olha, foi uma parte muito difícil. Eu não tinha costume, acostumado no meio do mato, brincava, ainda era criança ainda. E quando eu cheguei para cá, eu vim com o propósito de trabalhar e cuidar de um problema que eu tinha na visão. Lá a gente não tinha muito acesso. E assim eu cheguei. E aí, quando eu estava aqui, eu me lembro que meus irmãos trabalhavam em Brasília. E eu peguei e fui procurar um trabalho. Lá tem um empreendimento chamado Spreadin. E ali eu fui lá, procurei, estava começando a construir. E ali eu iniciei o trabalho. Só que era muito frio na época e eu não tinha costume com isso. Serrana? Serrana, Era frio? são 28 anos Aí atrás, você chega então, no inverno. e naquela época se fazia muito frio, Fazia né? mesmo. Hoje diminuiu muito, né? Eu me lembro que o local de morar, tudo era diferente daquilo que eu vivia lá, né? Eu era acostumado a comer um pão de queijo, um café da manhã que minha mãe fazia muito bem de manhã, um torresmo. Ixi. E aí quando eu vi aquilo aqui, a comer um pão com ovo, nossa, aquilo pra mim era... Falei, cara, como que eu vou comer isso? Nunca tinha comido na vida. E daí tinha que enfrentar. O trabalho pra mim, como eu era acostumado desde cedo, nossos pais nos ensinaram, então não foi difícil enfrentar, sabe? Aham. Aí enfrentamos ali e o tempo foi passando, a gente foi aprimorando, até um dia eu entrar nessa empresa que meus irmãos trabalhavam. Ele trabalhava com o quê nessa época? Eles trabalhavam já com impermeabilização. Foi É, aí o seu primeiro contato com aquilo que você resolveu empreender depois no futuro, que você fez dar certo na sua empresa. Mas seu primeiro contato com impermeabilização, você tinha quantos anos? eu tinha 18 anos. 2 anos depois você 2 chegou. anos depois que eu cheguei, até um pouco menos, Falou o quê? Vou 17, ficar, 18 ficar anos. batendo massa Eu aqui, vou ficar nada. batendo massa e aí O pincel é mais leve, o né? O pincel vai lá, maçarico. maçarico. Eu me lembro de ter um irmão meu que já trabalhava nessa empresa, na verdade era 3. Um já era encarregado e os outros 2 já era profissional. E através do mais novo, ele me levou a apresentar para o chefe, né? Chegou lá, falou que ó, tá o Fernandes aqui, meu irmão, e ele também é pedreiro. E na verdade eu não sabia fazer muita. Tinha sido Eu servente tinha em sido, eu Serrana. tinha sido servente, Chegou lá, foi apresentar como foi pedreiro. apresentado como pedreiro. Subiu de cargo. Subi de cargo. Até hoje eu encontro com ele e falo, rapaz, como você me apresentou como pedreiro? Aí nós fomos pro trabalho e o chefe era muito bruto naquela época. Falou, ó, se você não for realmente um pedreiro, eu vou te mandar embora no dia seguinte. Falei, meu Deus do céu. Já cheguei Eu bem. cheguei bem, né? Aí me saí bem no primeiro dia de trabalho e falei, essa aqui é a minha oportunidade. Vou agarrar com unhas e dentes para eu poder começar a mudar a minha vida. Começar a mudar a sua vida. E me fala uma coisa, porque quando eu ouço assim sua história, eu vejo um menino em Serrana que não tinha acesso às coisas que gostaria de ter,
vem para o estado de São Paulo, o menino em Minas, né? Não tinha acesso. Vem para o estado de São Paulo, começa a trabalhar, começa a ter acesso a uma infinidade de coisas. Mas que horas que veio esse start de empreender, de dizer assim, não, peraí, eu não vou ficar na roça e também não vou trabalhar para ninguém. Eu vou montar minha empresa e vou resolver as dores desse segmento. Rafael, boa pergunta. Eu sempre, naquilo que eu foco, eu vou com força e determinação, né? Começando a trabalhar nessa empresa, eu voltava para casa e falava assim, ó, eu vou empreender, eu vou ser um empresário. Como? Ficava matutando, a gente na época não tinha telefone, não tinha, eu não tinha acesso a nada, para você ter uma ideia, né? Aí eu me lembro um dia, trabalhando nessa empresa, eu falei, eu vou procurar um serviço diferente, vou pedir serviço para alguém. Eu falei, mas como? Eu não esqueço até hoje. Arrumei uma, você lembra? Antigamente era ficha de telefone. Sei. Eu peguei essa Você pegou essa época? finalzinho, né? O meu já tava Finalzinho, indo né? pro cartão. O cartão. Tinha a ficha e o cartão. Foi logo que iniciou o cartão. Eu me lembro, eu peguei e comprei umas fichas e coloquei, tinha um orelhão e eu tinha visto uma obra escrito, não esqueço até hoje. Esse cara eu devo muito a ele, né? Escrito Paulo Laguna. Se eu posso falar que ele é meu amigo até hoje. Eu peguei o telefone e liguei. Quem atendeu, a mulher dele, que era a secretária dele. Que olha, até hoje eu me arrepio em falar sobre isso, né? Ela atendeu e caiu a ficha, acabou a ficha. Ai, Gabriel, quando consegue falar, Quando, acabou o crédito. quando consegue falar, acabou o crédito. E eu falei, nossa, o que que eu vou fazer? Aí eu fiquei do lado do orelhão. Eu não esqueço até hoje, pois ela me ligou de volta. Lígia Laguna. Infelizmente hoje ela não tá mais aqui entre nós, mas fez isso por mim. Aí o telefone tocou o orelhão, eu catei de novo. Aí ela falou, ó, você trabalha com impermeabilização? Aí ela pegou e passou pro marido dela, que é o Paulo Laguna, né? Que é um engenheiro. Eu contei, falei, ó, eu trabalho com impermeabilização, sabe? Sei fazer. E ele me deu a primeira oportunidade, você acredita? Olha que coisa engraçada, né, Fernandes? Hoje a gente vive um mundo onde muita gente tem sonhos, né? Não, se você perguntar assim, ó, quem quer ser próspero? Quem quer milhão de reais? Milhão de dólares? Não tem um que vai dizer assim, não, eu não quero. Só que tomar ação, comprar a ficha, ir atrás de uma obra, pegar o número, ligar com a chance de levar um telefone na cara, dizer, não, eu não quero saber do seu trabalho. Desliga e aí você desiste, né? Geralmente muita gente desiste. Então, assim, esse exemplo que você está dando é um exemplo de ação, de alguém que olhou, sonhou, mas não ficou só sonhando, né? Esperando que por exemplo, o Paulo Laguna descobrisse o seu telefone, Telefone. né? Que você nem tinha na Eu época, nem tinha ou telefone. descobrisse o orelhão que você tivesse perto para te ligar, para te chamar, não. Você tomou uma decisão, depois você tomou um conjunto de ações que te fizeram ter essa primeira oportunidade. Nesse momento você tinha quantos anos? Quando você pegou seu primeiro trabalho? Eu tinha 19 anos de idade. 19 anos 19 você anos de pegou seu idade. primeiro Eu trabalho. peguei meu Chegou primeiro. encerrando com Cheguei 16, 16, com 7, 18, 19, com 19 anos, assim que eu entrei. e com 19 você já tinha uma empresa aberta? Você já tinha, como é que Não, era isso? não. Eu só tinha vontade de A empreender. vontade e a fé, É, Gabriel. é a fé. E para isso, para você ter uma ideia, eu estava há 9 meses nessa empresa e lá os funcionários demoravam 2 anos para se tornar um profissional. Eu, com 9 meses, eu já era um profissional De de impermeabilização. impermeabilização. E com 9 E meses vendeu o primeiro serviço. vendi o primeiro serviço, mas eu estava dentro da empresa ainda. Ah, Eu ainda estava dentro aí da empresa. você vendeu e foi fazer pela empresa. Foi para a empresa. Mas o porquê que eu fiz isso? Porque a empresa estava quebrando. Todos saíram da empresa, a empresa quebrou. Literalmente ela quebrou. Aí eu fiquei ali, eu falei, o que que eu vou fazer? Foi aí quando eu tomei a atitude de comprar essa ficha e ligar, porque a empresa estava quebrando e todos os profissionais já tinham saído da empresa. Só ficou eu e mais um. Aí vestiu a camisa da empresa. Aí eu vesti a camisa da empresa, mas eu falei assim, ó, se esse meu ex-patrão falar, não vou mexer mais, eu tenho que começar a tomar atitude. Foi aí que eu, E quando é que você abre a sua empresa efetivamente? para você ter ideia, esse foi meu primeiro serviço que eu peguei, porém tinha muita dificuldade. Eu não tinha uma condução, aí logo em seguida eu tirei a carta de motorista, que eu precisava, né?
para poder me locomover, ir atrás de algo. E... Mas mesmo assim, eu continuei 5 anos nessa empresa, Mais 5 trabalhando. anos. É. E daí para cá, na medida que ia aparecendo o serviço, o vínculo com a empresa era o seguinte, depois que ela quebrou. Ah, Fernandes, o que tiver, você faz. Se não tiver, você fica na tua casa. Entendi. Então, eu tinha essa liberdade de tomar as outras decisões na vida, né? E foi assim que eu fiz. A Finper, que é a sua empresa, tem quantos anos? Hoje, minha empresa foi aberta em 17/1/2011. Isso foi bem depois, 2011. São são 14, tá indo para 14 anos 15 para 15 anos anos empreendendo. de empreendendo. Mas quando você fala aqui que pegou o primeiro serviço, era que ano? Não, isso foi quando eu tinha 19. 19 anos, isso foi em 2004, Então, de é, quando você vendeu o primeiro serviço para a empresa que você estava, até você abrir a sua empresa, foram mais 6, 7 anos. 8 anos, foi Então, 8 anos. isso você estava com 16. Você foi abrir essa empresa mesmo lá pelos 26, Por 26, 27. 26, 27 anos. 11 anos já 11 anos aqui aqui para ir dar o primeiro passo. para ir dar o primeiro passo. E agora a sua empresa já está com 14 anos. Tá 14 anos, Quer dizer que 14, você 15 está há anos. 25 anos. 25, 27 anos no mercado de Não é trabalho. difícil acertar a sua idade, né? Você deve ter 40 40 e tantos anos. Não parece, mas eu tenho 46 anos. 40. 46 anos. 46 anos de idade. E 25 anos nesse segmento. 25 anos. Dá mais de 25 anos, né? É. Porque Ah, assim. 25 é porque é um número bonito, um número redondo. 25, 27. 27. Mas tô dizendo o seguinte, é porque muita gente quer fazer sucesso da noite pro dia, né? Ah, e não é assim, viu? Muita gente quer chegar e dizer, não, eu vou começar agora. E aí eles não procuram um cara que deu certo, que empreendeu, e perguntar pra ele quanto tempo você levou. Porque agora eu vou te fazer outra pergunta. Olha como é que dá pra gente fazer uma linha do tempo, ó. Você chegou em Ribeirão com 16 anos. Com 16 anos você chega em Ribeirão. Serrana. Lá, perdão, Serrana. Lá pelos 27 anos é que você vai abrir sua empresa. Ou seja, 11 anos trabalhando. Agora, quando é que você olhou e falou assim, agora eu vou começar a ganhar dinheiro? Rafael, é uma longa história, viu? Assim que eu trabalhei 5 anos numa empresa, depois trabalhei mais 5 anos em outra, e sempre com a minha mente empreendedora, buscando, quando eu tinha um serviço eu estava pegando, aprimorando ali meus conhecimentos. Aí eu abri a minha empresa em 2011. Tomei a decisão, um dia joguei tudo pro alto, falei, eu não vou mais trabalhar para ninguém e vou abrir a minha empresa. E nesses primeiros 2 anos, eu vou te falar, viu? Quer dizer, mesmo com 11 anos de experiência, Mesmo com 11 anos de os experiência, primeiros 2 anos foram os 2 terríveis. anos foram terríveis. E, nossa, eu era cabeludo, cabeludo. Aí que dá empreender, Gabriel. Ó, eu tinha cabelo para todo lado, cabelo até hoje, para você ter ideia, eu sou o único irmão careca. Os outros tudo tem cabelo, eu tinha cabelo muito grande. Eu tenho uma foto minha que é engraçada. Eu tenho cabelo e loiro. Meu Ixi, cabelo é. Quando eu mostro, as pessoas não acreditam, né? vou procurar essa foto aí, Gabriel. Eu tenho. Vou colocar aqui para o pessoal ver. Então, Aí, 2 anos terríveis. 2 anos terríveis. Eu não tinha dinheiro para pagar ninguém, só tinha vontade de abrir a empresa. Fui lá, abri a minha empresa, fui demorando pegar um serviço e fui tocando até um dia consegui entrar numa empresa. E aí, mas eu não tinha dinheiro para contratar alguém. Era eu preso. Era eu presa. Eu e a minha empresa, né? E aí os engenheiros na época falou, e os funcionários, falou, ó, por enquanto eu vou tocar. Fui sincero com o cara. Falei, eu sou profissional, e eu vou fazer o serviço. E você dá conta de fazer tudo? Falei, sim. Trabalhei muitos anos numa empresa e o que que eu via? Eu falei, poxa, eu me esforcei tanto dentro dessas empresas que eu passei, hoje para mim tocar só mamão. Porque eu trabalhava muito naquela época, se você pegar moleque com 22, 23 anos, você tem toda a força do mundo, né? E assim eu fiz. Toquei a minha empresa durante 2 anos sozinho. Sem um Sem um ajudante, ajudante, sem ninguém. sem um administrativo, Sem um administrativo, sem nada. sem nada. Eu e eu mesmo. Você e Deus. Eu e Deus. Sempre juntos. E aí superou esses 2 anos. Superei esses 2 anos. Aí foi onde que eu
comecei a criar um corpo, a empresa começou a crescer, aí foi onde que eu comecei a contratar pessoas para poder me ajudar. Né, eu conheço bem sua história, né? A gente passou, para quem não sabe, o Fernandes, esses 15 anos que eu tô fazendo obra, a empresa dele, a Finper, foi uma empresa que sempre me acompanhou, né? Onde eu estive de maneira muito leal, de maneira muito honesta, fazendo essas obras de impermeabilização. Eu já fiz tô chegando perto de 9.000 apartamentos. Acho que o Fernandes esteve comigo aí em pelo menos uns 4, 5 mil apartamentos da minha carreira, né? Que é, sei lá, 70, 80% da minha carreira. Então eu conheço uma parte da sua história. E por isso eu queria te fazer uma pergunta assim, ó. Você é um cara que saiu da roça, que não tinha acesso, para se tornar hoje um empresário, um empreendedor de sucesso. Um cara que alcançou a liberdade financeira, um cara que tem um negócio. Quais foram, assim, os principais ensinamentos do seu pai, da sua mãe, da roça, que você aplicou como empreendedor? Olha, Rafael, o principal ensinamento, eu me lembro até hoje, meu pai falava: por onde você passar, seja honesto. Isso ele pregou para todos os filhos. Ó, por onde você passar, você seja honesto. Ou mais cedo ou mais tarde, dependendo da sua permissão, você vai ter sucesso. Eu me lembro que A meu vida pai me falou devolve, assim. né? É, Você passa, às vezes você passa momentos difíceis, às vezes o cara até pensa em deixar a honestidade para lá, mas ele volta com esse valor que foi ensinado pelo pai e diz: Não, eu vou continuar honesto porque cedo ou tarde eu vou ser alcançado por isso que eu tô fazendo agora. E aí não é um sendo imediatista, né? Porque às vezes também o cara quer fazer a coisa certa hoje e amanhã. e amanhã já tem resultado, né? Ah, eu tive com um empresário aqui, parecido com você, de um restaurante muito famoso hoje em Ribeirão, também. 15 anos lutando. Os primeiros 2 anos empreendendo foram terríveis, a ponto de todo dia pensar em fechar, a ponto de todo dia as pessoas falarem: O que que você tá fazendo com isso aí, cara? É o que a gente mais ouve. O que que você tá fazendo? Você podia estar ali, ó, ganhando 2, 3, 5, 10 mil reais e você tá aí sem nada. Então, essa lição que seu pai te passou te levou, te trouxe até o dia que você tá hoje, como um E, cara de sucesso. e isso é que nos fortalece, eu não esqueço disso. E todas as vezes que eu tinha dificuldade, eu lembrava disso, porque passei inúmeras Eu dificuldades. acredito. Eu tenho histórias, eu tive momentos dentro da minha empresa que você pensa assim, fala, poxa, o que que eu estou fazendo de errado que isso não dá certo? E depois você se coloca, lembra das suas raízes, do treinamento que seu pai te conduziu, e aí cria forças e o negócio vai indo. Depois desses 2 anos difíceis, a coisa mudou? A coisa virou? A coisa virou, mas dentro dessa virada aconteceu várias outras coisas. Ah, bom, Eu me, essas são as melhores histórias. eu me lembro que, assim como quando a minha empresa começou a se alavancar, eu consegui contratar 2 funcionários para me ajudar, e aí eu estava todo animado. Falei, nossa, agora o negócio vai dar certo, tal. E fechei uma obra grande. E nisso, logo que eu fechei, eu não esqueço até hoje, sorte que eu tinha um amigo lá dentro. E todo o material era eu que comprava Você e comprava um material para aplicar para na aplicar obra na e obra. só quando aplicar Só- você recebia o material e a mão de e a obra. mão de obra. Então você tinha que ter esse processo, não era fácil. Eu me lembro, eu comprei uma carreta fechada de manta, que não custa barato, Manta asfáltica. manta asfáltica. Coloquei dentro dessa obra para eu poder receber ali com 15 dias, né? E lá eu soube a notícia que a obra ia fechar a obra que ia ser invadida. Hum, E eu estava começando, eu falei, nossa, eu já consegui comprar essa carreta de material. Aí, então as coisas estavam andando. Quando chegou lá, o cara não me, eu tinha emitido a nota, o cara não me pagou, e aí eu ainda tive que tirar o meu material às pressas, pagar o frete. pagar o frete. Quando eu tirei o material, o pessoal invadiram a obra. E aí, esse material estando com você, Olha só para você ver. Aí eu tinha esse material para pagar, aí o caixa já não. caixa O zerado, caixa zerado, nada, negativo. negativo. Eu sem essa obra, eu falei, nossa, será que eu vou voltar a estaca zero? Eu não esqueço até hoje. Aí eu falei, trouxe esse material, coloquei, mas assim, Deus sempre na frente. E aquilo que eu aprendi, se você andar certo, as coisas vão dar certo. Seja mais cedo ou mais tarde, né? E logo em seguida, abriu as portas para outra obra, foi onde coloquei o material, e aí eu comecei a andar
de fato. Esse momento foi o primeiro momento que você sentiu, assim, o dinheiro, sentiu uma coisa assim, uma... Porque eu considero o dinheiro como energia, né? Tanto é que ele potencializa. Se o cara é bom, ele fica melhor. Se o cara é ruim, ele fica pior. Em termos de índole. Mas nesse momento, você começa a ver esse dinheiro fluir na sua empresa? Ou ainda não? Ainda era um tempo difícil? Não, ainda era um tempo difícil. Viu, Gabriel? Ó, o cara vem da roça, o cara trabalha, o cara faz. Aí, hora que ele contrata funcionário, fecha a obra. Contrato assinado, você fala assim, ó, não tem mais como dar errado. Agora ele aí descobre que essa obra vai falir, ou vai quebrar, ou vão invadir. Eu contava isso pro Gabriel Fernandes esses dias. Só que o funcionário já estão contratado. Não tem Exatamente. mais o que fazer. O dinheiro que você tinha já está investido no material que você. Então você tem agora. Você tinha um dinheiro no caixa, agora você tem zero, o caixa está negativo, você está devendo e tem o funcionário para pagar. E aí 90%, 99% das pessoas vão dizer: sabia que empreender não era para mim, cara. Não é isso? Eu sabia que Nossa, esse negócio de empreender não era não. coisa boa, pai. Ó, e eu sempre ouvia falar, ó, você vai ver as dificuldades dos 2 anos de empresa. Porque empreender não é fácil, né? Você tem que mostrar ser um bom profissional, você tem que ser honesto no mercado de trabalho, que isso para mim não é dificuldade. Você tem que mostrar a capacidade de atrair clientes. Depois você tem que ter a capacidade de gerir tudo isso, funcionário, a empresa, o caixa da empresa, tocar tudo isso para que isso dê realmente certo, né? E Então geralmente você ajeita um lado e desarranja e outro. desarranja o outro, né? Quando você arranja o serviço, assina o contrato, a empresa vai ter problema. Vai ter problema. Quando você assina o contrato, a empresa está ok, vai te pagar, o material está lá dentro, o funcionário tem um problema. Tudo isso aí a cabeça, foi por aí que meus cabelos caíram. Viu, Gabriel? Se você quiser empreender, pode saber que o cabelo vai se embora. É mais ou menos assim. Aí eu tocava todos os meus trabalhos, eu comprei uma Belina, foi meu primeiro carro. Comprei uma Belina, falei, ó, aqui para mim, Que ano era esse a Belino? Belina era 77. Ei, Gabriel, 77. 77. Eu nasci em 87. Quando eu nasci, a Belina já tinha 10 Já anos. tinha 10 anos. Eu me lembro, é muito engraçado essa Belina. Quando eu saía com ela, e se chovesse, caísse água no capô dela, ela parava na hora. Ela Nossa. tinha... Eu tinha que rezar para não chover, para não chegar no trabalho antes, né? E comprei essa Belina e fui trabalhando, fui me alinhando, e até eu conseguir trocar de carro. Falei, nossa, aí aparece mais clientes, você tem que estar preparado para poder atender eles, né? Certeza. Não tem dúvida. Comprei meu primeiro carro. Logo com, acho que 8 meses, 9 meses que eu estava com o meu carro, foi roubado. Que carro era? Eu tinha comprado uma estrada, eu comecei a andar. A Caminhonetezinha. caminhonetezinha, comprei uma estrada. Para carregar Para coisa, carregar para coisa, carregar porque material. material você precisava disso, né? Quer dizer, o E primeiro dinheirinho que, aquele primeiro dinheiro primeiro dinheirinho que surgiu, Gabriel, em vez de pôr no bolso, põe numa foi ferramenta. na ferramenta de trabalho, Com né? certeza não tinha seguro essa caminhonete. Não tinha seguro. Por incrível Aí, que Gabriel. pareça, eu comprei ela, mas não tinha condições de pagar o seguro. Puxa Eu vida. não esqueço disso até hoje. E ela foi roubada, cara. Esse cara me roubaram ela. E aí, quando. E eu tava trabalhando num local, quando eu saí lá fora sem meu carro. Eu falei, meu Deus. Voltou de pé. Voltei de Além pé. de tudo. E olha, e meu carro ainda foi o primeiro carro que eu financei na vida. Além de não ter o carro, ainda tinha que ficar pagando. Não tinha um carro, eu tinha que ficar pagando. E eu olhei assim. Eu falei, pra quem que eu vou dar essa notícia? Sozinho ali. Eu lembrei, olhei pro caixa da empresa, eu não tinha praticamente nada. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu saí pra fora, não esqueci, eu liguei pra minha mulher. Falei, ó, roubou meu carro. A minha mulher sempre foi muito minha parceira, sabe? Em todas as situações. Ela só falou pra mim, não esquenta não. Qualquer coisa nós vamos de Belina de novo, nós vamos a pé, vamos de bicicleta. Você não tinha Belina mais. Não, eu tinha a Belina. Eu não tinha vendido a Menos Belina, mal, menos menos mal. mal. E aí, voltei pra casa meio de cabeça baixa, mas ela falou, isso aí talvez não era nosso. Voltei a começar praticamente da estaca zero de novo. Você já tinha quanto tempo empreendendo nessa hora? Isso aí eu tinha 3, 4 anos empreendendo. Quarto O ano, quarto ano. voltou para estaca zero. Voltei pra estaca zero, isso é 1 centavo de novo. Puxa vida. Só que também assim, né? Estaca zero, mas com Com conhecimento, conhecimento, conhecimento de pessoas, com com cliente. cliente, amigos.
Então, vamos falar assim, estaca zero não. A gente já tinha uma base, né? Só não tinha Só dinheiro. não tinha dinheiro, só não tinha dinheiro, mas estava ali. O resto tinha O tudo. resto tinha tudo, mas Só não o tinha dinheiro que dinheiro, não né? tinha. E aí fui remando novamente. Logo em seguida, eu me lembro, tem uma história que foi muito engraçada. Quando eu vi novamente, eu falei, agora eu vou crescer. Me lembro, eu peguei uma obra de uma construtora e fui lá, comprei todo o material e coloquei de novo. Não esqueço até hoje. E tinha vários amigos lá dentro. Quando eu coloquei para receber, Você comprou o com- material comprei e ia todo, receber o ia material já. receber o material. Já estava combinado em contrato assinado. Quer dizer, ganhou um dinheirinho de novo, lutou, Lutou, evoluiu, aí evoluiu. pegou o dinheiro inteirinho, colocou nesse material para Coloquei fazer nesse essa obra grande. material para fazer essa obra grande, né? E lá mudou os diretores da empresa. Ah, Quando quando eu cheguei um dia na empresa, que era para receber, essa nota minha não foi pago e era nota alta. E você lembra o valor? R$ 70.000, não esqueço disso, 70.000 reais. R$ 70.000. Eu falei, nossa, aqui eu vou começar de novo a minha vida. Agora eu vou ter um respiro, Agora eu né? vou ter um respiro, vou Agora, respirar, né? agora eu vou colocar um tubo de oxigênio, né? Aí na hora de receber os 70 Na mil, hora de receber os 70.000, mudou os diretores e falou, não, nós não vamos pagar, não. Não conheço o Fernandes, não conheço a Fimper. Então, me lembro que uns outros amigos, outros dinheiros, falou, não, eu conheço ele trabalha com a gente. Falou, não, mas eu não conheço, então vamos segurar o pagamento dele até ele concluir a obra. de novo, estaca zero. Estaca zero, voltei. Falei, tá de brincadeira, gente, não é possível, né? Mas eu voltei para casa, tornei contar a história para minha mulher. Essa mulher sua é valiosa, viu? Valeu. Não separa, não larga. Essa aí é pra morrer junto. Morrer junto, né? Aí ela falou, mantenha calma. Eu me lembro que ela falou, ela já trabalhava, minha mulher é professora, né? Ela Aham. falou, eu tenho um dinheiro, tenho um pouco de dinheiro. Dá pra gente se manter até esse pessoal te pagar. Até esse dinheiro Até voltar. esse dinheiro voltar. Aí tocou mais 3, 4 meses a obra. E depois que esse novo diretor viu o meu trabalho, viu a minha determinação, ele resolveu Pagar. pagar. Aí deu uma aliviada. Aí deu uma aliviada, Respirou fundo. respirou fundo e Você falei, vê, nossa. às vezes as coisas não acontecem como a gente planeja, né? Mas os planos de Deus, eles são diferentes dos nossos planos. Então, acho que tudo isso que você está contando te deu também uma resistência emocional, uma resistência psicológica. O pessoal chama de resiliência hoje, né? Que é muito raro quem tenha. Isso é verdade. 99% das pessoas não dão certo, porque se elas sentassem aqui, eu tenho certeza que você não vai conseguir contar todas as histórias, mas em uma dessas histórias eles desistiram. Olha, Em um desses momentos eles disseram assim: acabou, eu vou voltar ali a trabalhar pro fulano de tal e vou deixar pra lá esse negócio de empreender. E a diferença que eu vejo de você e que eu vejo da maioria das pessoas que deram certo, que o mundo, Fernandes, né, o mundo, o universo, né, o próprio mundo espiritual, ele não tolera o cara que é muito teimoso nesse sentido de ficar tentando. Uma hora o mundo diz: ah, deixa esse cara. Eu não aguento mais esse cara. deixa eu estar aqui, Não derrubamos ele meia dúzia de vezes. Esse homem tá de pé tá de de novo. pé, vamos deixar. Deixa ele agora, porque não tem mais o que fazer com esse cara. Esse vai ser o cara que vai vencer. E assim, me parece muito ser sua história essa. Porque em um desses pontos você poderia simplesmente ter dito: deixa pra lá, cara. Olha, o pior que poderia pensar desse jeito, né? Mas eu sempre, quando chegava nessa situação, eu lembrava de onde que eu vim. E aquilo me dava força. Falei, ó, eu vim, eu passava por isso, eu fazia tudo isso e vi em mim a capacidade de fazer algo diferente. Então não é essas situações que vai me derrubar, né? Não, E é aí muito eu legal. falei, Como é que é a história de um orçamento que você foi fazer? O Gabriel que gosta. E você chegou. Essa história é muito boa. Você foi fazer um orçamento e o dono do negócio olhou seu preço, olhou seu carro. Conta essa história pra nós aí. o Rafael, ele tava perguntando, para quem não sabe, nós somos amigos, assim, É, como ele tá falando, há muitos muitos anos. anos já. Trabalhamos juntos muito tempo, né? Eu não esqueço. Isso dentro de toda a minha história aconteceu. Um dia eu cheguei na casa do senhor O Gabriel tá rindo, ó. e ele. Isso eu tava na Belina, Aquela iniciando, Belina na velha. Belina velha. Aí era uma marquise da casa dele. Cheguei lá, ele subi lá e levantei as medidas e passei o orçamento para ele. Naquela época, eu não esqueço até hoje, era R$ 667.
E que ano era isso? Isso, olha, eu tava iniciando Você abriu sua empresa, foi quando que você em falou? 2011. É Foi, antes de abrir foi, ou foi, depois? foi antes de abrir. Porque assim que eu saí das empresas, eu fui tocar sem condições de abrir uma empresa. Sem empresa Sem empresa formal. formal, né? Empresa- Depois que eu fui Devia para ser 2008, 2009. 2008, 2009. E aí eu cheguei, rapaz, passei o orçamento para ele descer e um senhor olhou para mim assim. Ele falou, como que é seu nome? Eu falei, Fernandes. Ele falou, você não tem vergonha desse jeito? Você não tem vergonha de passar um orçamento caro e andar num pau velho desse? R$ 660 seriam uns 5 mil hoje. Seria mais ou menos isso aí, 5, uns 6 mil 5. reais. Talvez não seria tudo isso, mas era muito Aí dinheiro, ele né? falou: você Ele não tem falou, vergonha de cobrar caro você e não tem andar no vergonha pau de velho? cobrar caro num serviço, porque assim, incluía o material, eles achavam que era caro. Você ia andar num pau velho desse aí, cair nos pedaços, como é que você chega na frente da minha casa? Rapaz, Aquilo. O que você falou pra ele? Você lembra? nossa, olha, eu olhei assim, pensei, sorri, eu falei, mas o que que eu vou falar pro senhor? Eu falei, sabe de uma, eu vou levar isso como inspiração pra mim. Eu vou levar isso. Pegou esse serviço, não. Peguei nada, não me deu serviço, Ou ficou não. com raiva dele, cara. Não, ele não me deu serviço, não. Ele, ele olhou, me deu uma lição de moral, não posso entender isso como lição de moral, mas ele me falou. Só que ele não imaginava que eu sou um cara preparado. Eu já vim preparado desde meus pais, aquilo lá não vai mudar. Essa pancada aí foi pequena. Essa pancada foi pequena. Eu voltei pra casa e depois que eu entrei na Belina, deu um trabalho pra pegar aquela aula Na frente dele aí. na frente dele. Ele lá assistindo e a Belina não funciona. E eu da pequena esperança que mesmo ele dando. Ia dar o serviço. Ele ia me dar o serviço. Mesmo falando isso comigo, eu falei, não vai me dar o serviço, que vai ser uma boa pra mim e tal. Porque até hoje não me ligou. Eu levei pra casa, quando eu contei essa história em casa, foi motivo de muita algazarra. Cara, me fala uma coisa, assim. Agora a gente vai começar a entrar nos assuntos um pouquinho mais polêmicos. Da roça, servente de pedreiro, funcionário, empreendedor, empresário, agora empresário de sucesso e aí político agora. Olha só. Pelo visto, né, Gabriel? De confusão ele gosta, né? Assim, ele ficou tão resistente emocionalmente que ele diz: agora eu vou num negócio que é mais complexo ainda. Agora vai cair a barba. Olha. Como é que você resolveu, assim, depois de ter conquistado uma certa estabilidade, depois da sua empresa começar a caminhar meio que sozinha, você ser um cara que se tornou investidor, um cara que construiu sua liberdade financeira, como é que foi essa decisão de virar vereador encerrando hoje? Como é que foi a decisão de política? Rafael, olha que história legal, né? O que que eu sempre pensei, né? A minha mente, ela empreende todos os dias. Às vezes minha mulher fala, você fica parado ali, o que que você está pensando? Eu estou pensando em algo, sabe? Pensando num negócio, pensando em fazer algo diferente. A questão da política, eu sempre fui muito amigo de todo mundo dentro da minha cidade, sabe? Aham. E eu vi aquelas pessoas, eu falei um dia, eu falei, ó, eu posso fazer algo a mais para as pessoas. Como? O que que eu poderia fazer de melhor, né? Na medida dentro do meu possível, estou sempre fazendo, sabe? E aí um dia minha mulher chegou da escola e falou, ó, teve umas amigas minhas que falou pra mim ser candidata a vereadora. Eu falei, você tá doido? Nós estamos com a vida aí, a gente já tem mil e uma coisa para se fazer. Eu faço várias coisas, além de empreender, tem uns outros negócios meus, sabe? Aí eu falei, o que que você falou para elas? Ela falou, eu não me encaixo nesse perfil, mas tem meu marido que encaixa. Eu falei, mas como assim? Eu não quero essa música, vou passar pro outro, vou passar pra Vou alguém essa passar pra música. alguém. Eu falei, mas como assim? Eu? Ela falou, é você. Eu falei, por onde você passa, todo mundo gosta de você, você se dá bem, você tem uma paciência com todo mundo, por que não? Aí eu falei, nossa, voltei pra casa. Quando eu contei pra minha família, nós somos muito unidos. E aí eu contei pra minha família, falou, você tá doido, Fernando? O que que você vai fazer? Tal. E aí teve um irmão mais próximo, eu não esqueço ali, nós reunimos na casa da minha mãe, né? Eu falei, ó, eu vou ser candidato. Todo mundo morreu de rir. Você tá doido, não vai mexer com isso não. E eu já estava num processo da minha vida de viajar. Eu gosto de viajar com minha mulher. Aproveitar, né? Aproveitar a vida, Começar a aproveitar os começar os frutos frutos que você plantou a vida que inteira. plantei a vida inteira, né? Aí eu falei, ah, eu vou. Fui lá e me candidatei, cara. Isso foi em que ano, você lembra? Isso foi 18. 2018.
Não, Não, 18 é. não, 2018 não, em 2000 e há 4 anos atrás, Foi foi em 2020. 2020, Na pandemia? na pandemia, isso, na Ixi, pandemia, no meio da no pandemia. meio da pandemia, eu resolvi ser candidato. E Foi lá candidato a vereador, fui candidato a vereador na lá em cidade, né? Serrana. Foi a primeira vez que estava tentando. Foi a primeira vez que estava tentando, né? Aí coloquei meu nome, fiquei como suplente, faltou 12 votos para eu ser eleito. 12 12 votos. votos. Aí voltei para casa, fiquei feliz com o resultado, vendo tanto que as pessoas gostavam de mim, as amizades, a família. Aí a família abraçou, nós fomos pra rua, né? Viu que dava. Viu que dava, 12 votos, 12 votos, né? Aí, ok, fiquei como suplente. Aí veio a próxima eleição agora, foi onde que eu resolvi, 2024. 2024, fazer mais uma tentativa. Aí agora juntou, me reuni com minha família novamente, todos eles, meus amigos, amigos empresários. Aí fizemos uma campanha legal e fui eleito com 667 votos. Primeiro do partido. Foi o cara mais votado Foi do o, seu ca- partido, fui o cara mais votado do meu partido, como vereador. como vereador. E Legal. hoje estou aí nessa nova missão, eh, ajudando as pessoas na medida que eu posso. Ajudando, de uma certa forma, a administrar aquela cidade que me acolheu, que isso para mim é importante, eu tenho um amor muito grande por Serrana. Montalvânia foi onde que eu nasci e amo Montalvânia, e Serrana me abraçou e me deu todas essas oportunidades, e hoje eu estou podendo contribuir como vereador da cidade, Devolvendo, né? devolvendo aquele acolhimento que eu tive, né? Entendi. Cara, eu tenho uma dúvida, assim, principalmente por ter visto essa sua carreira, essa sua trajetória como empresário e depois migrado para a política. Muita gente vai atrás de política por conta de poder e de dinheiro. Pelo menos é o que eu vejo por aí. E eu vi em você uma coisa completamente diferente. Porque eu tenho certeza que se você pegasse o tempo que você está lá na Câmara e se dedicasse na sua empresa, você ganharia muitas vezes mais dinheiro do que o salário que te pagam lá. É assim mesmo? Como é que funciona isso? Hoje dá para dizer que para você servir o povo, meio que, assim, de uma certa forma você tem que pagar, porque você está deixando de ganhar dinheiro no seu negócio, está deixando de fazer novos negócios para investir o seu tempo ali. Olha, não tenha dúvida, viu, Rafael? E quando eu tomei essa decisão, eu, eu pensei, eu falei, ó, eu posso fazer algo através do poder público para as pessoas. E eu acompanho política nacional, sempre acompanhei, vendo as decisões, porque hoje, queira ou não, a política faz parte da nossa vida, né? Certeza. Hoje a gente torce para que tenhamos um bom presidente, para que tenhamos um bom governador, para que tenhamos também um bom prefeito, bons vereadores, para que a cidade, o nosso Brasil, fique bem, né? Que bem. E essa foi minha intenção. Aí tem aquela história hoje as pessoas estão muito descrentes da política. Falar, ó, o cara só entra para roubar, político é ladrão, mas assim, tem muitas pessoas boas dentro da política ainda. E dessas pessoas boas que a política precisa, né? Então Verdade. foi essa a minha intenção. Hoje, às vezes, eu tiro até do meu bolso dentro da minha empresa para poder É, porque fazer eu não algo. digo nem assim, né? Eu sei que a gente demora muito para ganhar dinheiro empreendendo, mas quando a gente alcança, primeiro a gente faz muito esforço e não ganha nada. E não ganhar nada. Depois o esforço vai diminuindo, o dinheiro começa a fluir, e depois a coisa entra numa rotação onde com um pouco de esforço você consegue fazer uma quantidade legal de dinheiro. E nesse momento você pega o seu tempo e investe em política com um salário ruim, assim, e não me entendam mal, tá? Para quem estiver assistindo a gente, eu não. Quanto é o salário lá, Fernando? A gente pode falar? Hoje, De vereador? sim, pode falar. O salário é aberto. Hoje, um vereador dentro de Serrana, ele ganha 7.500 e Pronto. poucos. Com os descontos, a gente está em torno de R$ 5.700. 6.000 reais. Eu conheço a sua vida como empreendedor, né? Porque você trabalhou nos lugares onde eu estava muitas vezes. E fazer 10.000 reais hoje é mais simples, como empreendedor. Então, quando eu digo que o tempo que você usa para ganhar os 6.000 reais, você podia fazer 60, podia fazer 100. Então, é meio que um investimento seu para servir a população. E eu entendo que talvez para servir um propósito, né? Seu, de ajudar, de contribuir.
Eu lembro que você me contou uma história, não sei nem se você pode contar aqui, problema com os professores, né? O pessoal queria fazer alguma coisa. Você se recorda dessa história? Sim, a minha intenção é sempre ajudar, sabe? Ajudar. Então eu vi a possibilidade da gente estar ali, e o interessante da política é quando você vai atrás, que a função do vereador é fiscalizar, correr atrás de verbas, Fiscalizar o executivo, né? fiscalizar o executivo, fazer leis que beneficiem a população e cobrar para que tudo fica bom dentro da cidade, né? Então, assim, eu falei, ó, eu posso fazer isso, né? Eu sei que muitas coisas são limitadas, né? Na educação, eu sempre eh, preguei que a educação A base. é a base de tudo, né? Então, quando nós temos professores bem pagos, uma educação de qualidade, a tendência e a possibilidade de ter cidadãos melhor é muito grande, né? Quais são os seus principais projetos ali como vereador? O que que você tem feito ali ultimamente? Olha, hoje nós estamos com 6 meses de mandato, né? É um tempo É muito curto, pequeno, né? pequeno, né? Mas eu já estive em Brasília buscando verbas, já estive em São Paulo com deputados, onde já consegui, ou agora recentemente, consegui uma emenda de R$ 100.000 para os animais, Para cuidar. para cuidar dos animais, os cachorros, gatos, né? Que é algo que a gente vê na rua abandonado, é algo que me toca muito, né? Entendi. Então, isso só o começo, né? E tudo que eu posso fazer junto com o prefeito, buscando melhoria para a cidade, acolhendo aquelas pessoas que precisam, aí é algo que eu faço internamente comigo, que eu sempre fazia, e hoje eu tenho a possibilidade, talvez, com esse salário, com parte desse salário, eu poder fazer isso. Isso eu Ah, estou fazendo. quer dizer que ainda parte do salário ainda vai voltar Ainda vai voltar, né? para ajudar as pessoas e para essa causa. Mas é muito prazeroso, sabia, Rafael, quando você pode ajudar alguém, quando você consegue, né? Tem várias histórias que fica comigo por trás, junto com minha esposa, que a gente vai lá numa família, você consegue fazer algo por ela, você consegue conduzir ela, direcionar ela, porque às vezes tem muitas pessoas que não têm informação do que o poder público pode fazer por ele, né? É verdade. E aí a gente busca essa informação, a gente leva até essas pessoas, orienta eles tomar essas decisões, procurar seus direitos. Então, é isso que me motiva todo dia dentro da política. É servir, né, É as servir, pessoas. realmente servir. É. E, e junto com isso, eu consigo manter a minha empresa, tocando a minha empresa. Então, essa flexibilidade de ser um vereador, você tem essa condição de ser vereador e tocar seu negócio, Fazer as duas fazer coisas. as duas coisas, né? É porque senão, senão você teria, Senão, não teria um problema aí muito grave para resolver. Você tem mais 3 anos e meio de mandato, né? São mandatos de 4 anos. 4 anos. O que que são aí a causa animal, você já falou, mas o que que são depois? O que que você pretende nesses próximos 3 anos e meio? O que que você tem em mente? Seus principais projetos que você pretende implantar lá? Olha, eu tenho vários projetos na minha cabeça para que eu possa implantar lá dentro. Aí você vê que não é fácil, sabe? Porque todo projeto, quando a prefeitura é o seguinte, o que que acontece? São gestão diferente da gente ser um empreendedor, né? Então, quando chega no início do ano, o prefeito, os comandantes, ele faz uma projeção, um Orçamento, orçamento, né? O planejamento. planejamento. Então, dentro desse orçamento já está planejado, né? Quando você vem com um projeto que requer gastos, aí você tem uma dificuldade muito grande de implantar ele ali dentro, né? Limitado. Fica limitado, né? Mas eu tenho vários projetos que eu gostaria de implantar dentro da cidade. Por exemplo, a Caçamba Social é um projeto que eu estou conversando com o prefeito, gostaria de implantar dentro da cidade Para ajudar as pessoas para a fazer um descarte regular regular um de descarte resíduo. de resíduo. Tem muitas pessoas que não têm condições hoje de pagar uma caçamba, né? É Talvez verdade. se você colocar uns pontos, uns ecopontos, onde é que as pessoas possam descartar É, pequenas coisas. Às vezes a pessoa vai fazer uma reforma na sua casa, não se usa nenhuma caçamba inteira, pouca coisa. E aí verdade. ele tem que pagar uma caçamba e às vezes não tem condições, né? E se não, acaba ficando na rua. Acaba ficando na rua, né? Aí E entope o sistema entope o de água de sistema, chuva. tudo É bem, isso assim, eu também eu penso nisso porque isso é um investimento.
Exatamente, Porque né? se o poder público não fizer nada, isso vai parar dentro das bocas de lobo, que a gente chama, dentro dos bueiros. Dentro dos E bueiros, daqui a né? pouco começa a dar enchente para todo lado. Nossa, e aí acaba gerando um problema muito grande e mais custo, além disso, para a prefeitura, né? Isso aí é um investimento. É um investimento, né? Que o pessoal deveria olhar não como custo. É porque acaba que o poder público mexe pouco naquilo que está enterrado, né, Fernandes? Eu, como engenheiro, eu reparei isso ao longo dos anos. Mexer em coisa enterrada não dá voto. Eu não estou falando de você, não, mas né, aqui da região, o pessoal acaba não querendo mexer porque é caro. Só que eu estou dizendo, a sua ação de caçamba social, ela ajuda a prevenir esse tipo de coisa. Tem Entendi. alagamento que vai ocorrer daqui 10 anos por conta disso. Se não for tomada uma providência nesse momento. Cara, muito Exatamente. legal. E quais são suas pretensões políticas, né? Então, você, vereador, o que que tá? Eu sei que, né, talvez vá, talvez não vá. O que que você pensa hoje, né? Pode mudar. O que que você pensa para a próxima eleição? Olha, o que que eu viso muito? Se eu conseguir, eu estou vendo nesses 6 meses, eu estou apresentando um trabalho legal, estou formando parcerias com o deputado, e nós, vereadores, precisamos muito do deputado para trazer emendas para a cidade, na área da educação, na saúde, no saneamento básico. Então, na medida que isso for crescendo, que a gente Fluindo. fluindo, que a gente começar essas parcerias, que já comecei com o deputado, inclusive amanhã estou indo para São Paulo, Legal. conversar com um deputado na Assembleia Legislativa, na Lesp, para ver se a gente consegue mais recursos para a cidade, né? Então, na medida que você vai crescendo, que você vai formando parceria, que você vai fazendo algo, aí suas pretensões políticas começam a fluir dentro de você, né? Pode ajudar mais. Pode para poder ajudar mais, né? Você pensa em algum outro cargo? Olha, se eu falar que eu não penso, tô com mentira, né? Eu acho que se eu fizer um bom trabalho durante esses 4 anos, corresponder àquelas expectativas junto com a população, quem sabe a gente não pode plantear algo maior. Legal, muito legal. Ah, cara, assim, maravilhoso. Uma história de vida que é muito legal de ser contada e mostra, né, Fernandes? Agora até saindo um pouquinho de política, mas mostra o que é empreender de verdade, que o sucesso de verdade, ele tem um preço, né? Ninguém vai da noite pro dia, Olha, ninguém consegue. Eu costumo falar pro Gabriel direto uma regra das 10.000 horas. Você, por exemplo, quando ganhou dinheiro, nas minhas contas já devia ter umas 15.000 horas ali aplicada, ou, trabalhada. ou Então, assim, mais. assim, o dinheiro não vem. Então, queria que você deixasse para as pessoas que têm esse sonho de empreender, que não tem coragem, ou que está passando o seu primeiro problema. Queria que você deixasse para elas uma mensagem, um conselho, falando para elas que como é que funciona essa vida, né, para não desistir. Você é um exemplo real de que é possível sair da roça sem nada, sem condição nenhuma, ter passado várias vezes essa volta para a estaca zero e hoje ser um cara que atingiu a liberdade financeira. Manda uma mensagem para essa turma que vai começar a empreender ou que está começando a empreender agora. Olha, eu costumo dizer, tem dentro de mim. A primeira coisa para você empreender, você tem que tomar as seguintes decisões. Eu vejo assim, é importante que você seja um profissional na área que você quer empreender. Certo. Isso é um dos primeiros passos, né? Aham. Segundo passo, você nunca desista. Nunca desista e seja sempre honesto. Sempre Porque honesto. sempre honesto. Porque quando você é honesto, em todo sentido, uma hora vem. E não deixa que coisas pequenas possa derrubar o seu sonho, né? É, não fica escutando as pessoas. Não, não fica escutando. Eu já cansei de escutar pessoas que falavam, "Ah, Fernando, você vai passar fome." Em vez de você continuar trabalhando na empresa, você vai passar fome. Um dia teve um cara que falou na minha cara, você vai passar fome. Trabalhando, como é que você vai empreender? Você não. Tipo assim, eles imaginavam na cabeça que empreender só era filho de rico. São só pessoas que tinham uma base, que o pai já era empreendedor, que o pai era um empresário Herdeiro. muito herdeiro. Assim poderia ser um empresário. E eu sou fruto disso que Você é realmente. improvável. É, Tinha tudo para dar errado. tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado, mas assim, eu foquei e quando você foca, determina, a coisa acontece. É. E também se movimenta, Se né? movimenta, Procura exatamente. sua ficha, né, Gabriel? Procura Procura. seu orelhão, vai ligar para as Vai, pessoas, vai falar com as pessoas, vai mostrar a cara, né? Vai se expor, exatamente. Não é deitado num sofá que isso vai acontecer, né? esperando cair Você do tem céu, que, né? você tem que ir para cima, arregaçar as mangas da camisa, que dá certo. Tá.
Cara, agora a gente vai, assim, se voltando mais para a parte final, me fala uma coisa. A sua empresa de impermeabilização deve ser uma das maiores dessa região que a gente está aqui, não é? Hoje, Hoje ela está dentro, no conceito de uma das maiores, né? que tem nessa região. Nessa região. E para quem precisar de impermeabilização, né, seja uma casa de alto padrão, médio padrão, popular, porque eu acho que a sua expertise ela consegue ser aplicada numa obra comercial, num shopping, isso tudo você consegue fazer. Sim, Rafael, às vezes tem uma história que eu não te contei aqui, mas é muito interessante. Com todo esse processo da minha empresa, eu não esqueço até hoje, quando você chega no topo, né? Eu me lembro que a minha empresa foi escolhida para executar um projeto de impermeabilização em uma multinacional. É, quando eu me lembro, é uma usina, a minha empresa foi chamada para participar e quando eu cheguei lá, éramos uma empresa multinacional e ela simplesmente me fez umas perguntas. Eu não esqueço disso até hoje. Pegou meu CNPJ e falou, ok. Peguei, voltei e vim embora, né? Eu gosto dessa história, né? Depois me chamou lá de novo e acho que ele fez uma varredura em toda a minha Vida, empresa, na minha vida, vida na profissional. vida profissional. Ele falou: ó, você não deve nada para ninguém, você não tem processo na justiça. Eu falei: não, não tem nada disso. Ele falou: ah, até seu carro não é financiado? Eu falei: também não. Aí ele falou: mas como você faz assim? E que eles sempre, às vezes, esse pessoal de fora, eles duvidam dos brasileiros em Sei. algumas coisas, né? Era de fora. Era de fora. É uma empresa espanhola, né? Aham. Aí quando eu falei, não, eu só faço aquilo que eu posso. Se eu não puder, eu não faço. Aí foi onde que eu participei desse, desse grande projeto e a minha empresa foi escolhida pelo fato de andar certo. Por isso que é a importância de a gente andar sempre certo. Demora, né? Às vezes a Demora. gente não sabe o tempo, mas uma hora Uma chega. hora chega, né? E aí deu pra ganhar dinheiro nessa hora. Aí sim eu ganhei Aí, dinheiro. aí a empresa não fechou, Quando, aí não quando eu roubaram fechei, não nada. roubaram nada, eu já estava estruturado. Foi aí que a minha empresa teve um crescimento muito grande neste ano. Você vê E como foi é só alegria. parecido. Tava te falando dessa pessoa com um restaurante, né? Hoje um grande empresário, faturando 1 milhão por mês. E pré-pandemia, ele passou muito tempo e não ganhava dinheiro. O dinheiro não chegava. Aí, assim, em 2019, ele começou a ver algum dinheiro. Começou a ganhar. Chegou em 2020, ele falou: vou pegar essa grana inteirinha e aplicar numa reforma. Para transformar esse. Quando ele acabou a reforma, veio o fecha tudo na pandemia. Nossa, Ele disse que olhou pro caixa e não tinha nada. E tudo aquilo de que funcionário. funcionário. Papá. Então, essas histórias, viu, Gabriel, pra gente ver, elas são parecidas. Às vezes elas não são idênticas, mas pode ver que elas rimam. Ei, mano. É o que eu falo pra todo mundo. Quando a gente vê um cara bem sucedido, porque hoje a gente tem uma cultura muito ruim. Todo cara que a gente vê bem sucedido, a gente ataca. Um ser humano. Ah, porque o cara deve ser bandido, né? É isso que a gente escuta. Puta, né? Ele deve ter roubado, porque deve ser herdeiro, porque ele não trabalhou pra isso. Eu já ouvi tudo isso. Ao invés de chegar pro cara e dizer, como é que faz? Você não me ensina, cara, você não me mostra o que que você fez, por onde eu posso ir, quais erros você cometeu que de repente eu não vou cometer, eu vou passar por aqui. Não, as pessoas, elas preferem ah, demonizar aquele cara que prosperou, Prosperou aí. aquele cara que avançou, do que aprender com ele, do que ver como ele fez, se inspirar e também seguir esse caminho. Você sente isso? Nossa, não tenho dúvida, eu já passei por várias coisas desse jeito. Eu já fui acusado, para você ter ideia, eu tenho uma história que quando roubou meu carro, eu tava num perrengue, as pessoas falaram que eu mandei roubar meu carro. Fazer um golpe. Pra fazer, que existia, eu nem sabia o que que era isso. Aí eu falei, mas roubar pra quê? Eu pensei na minha cabeça. Aí outros falaram perguntou com que Fernandes mexe? Como que ele chegou a esse patamar, né? Eu não esqueço, eu tenho um pequeno depósito onde eu guardo as minhas coisas da minha empresa, né? Então, um dia eu sempre, o que que eu faço? Eu sempre busco em comprar em grande quantidade para que eu tenha desconto. Isso são um fluxo de caixa de empresa, Aham, administração, né? sim. E me lembro que chegou uma carreta de material nesse pequeno depósito que eu tenho. Aí o cara falou, mas da onde que vem? Aquilo lá não é roubo, não é fruto de roubo?
Olha, eu É, já passei por cada situação que você não é tem loucura. noção. A Mas gente, maravilhosa essa história. Me fala uma coisa, tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de ter respondido? olha, Rafael, tem muita coisa que a gente poderia, se a gente ficasse aqui 2, 3 horas falando, sabe? Faz outro, né? Mas No faz outro, futuro eu te né? conto um outro pedaço da Mas história. assim, eu aqui eu gostaria de agradecer a você. Você Imagina. foi uma pessoa que nós trabalhamos juntos, me deu oportunidade também, né? Isso, e hoje a gente tem parceria. Você teve a questão de investimento financeiro também, que eu aprendi com você, né? Isso, de uma certa forma, mudou a minha mentalidade, Que legal. Muito em feliz. pensar sobre investimento, sobre dinheiro, de como gerir Fazer o as dinheiro coisas, trabalhar. fazer o dinheiro trabalhar, né? Hoje eu vejo que quem faz esse curso no qual eu fiz com você, tem uma diferença muito grande de mentalidade É, e de forma de agir com aquele patrimônio que você tem. fico feliz, cara. Eu trouxe você aqui porque a sua história, Fernandes, ela é uma história muito inspiradora, cara. Uma história que se as pessoas assistirem direitinho, inclusive quem tá aqui com a gente até agora, aproveita aí, comenta, compartilha, curte esse vídeo, né? Para ajudar a gente a fazer chegar em mais lugares, mas é uma história que pode inspirar muitas pessoas. Porque, como você disse, né? Dar certo na vida sendo herdeiro, eu não tiro mérito, porque não conheço a vida das pessoas. Mas dar certo vindo da roça, sem uma bicicleta para andar, né? Sem um Seu cavalo para cavalo poder para se poder deslocar. deslocar, que era o que eu E sabia. hoje estar na posição que você está, tendo sido um empresário de sucesso, tendo sido agora um investidor que faz o dinheiro trabalhar para você. E ainda mais legal, né? Quando atingiu o ápice, ainda foi procurar uma confusão chamada política para esquentar a Vai cabeça, né? esquentar, acabar de cair o Então, cabelo, né? então, muito legal ter trazido você aqui. E assim, continua inspirando as pessoas, né? Continua. Porque tem muita gente, Fernando, esperando a gente parar, cara. Tem muita gente que olha pra gente e às vezes nem fala com a gente. Mas Isso é tem verdade. muita gente esperando a gente parar pra desistir, cara. Então a gente é inspiração. Sua história, tenho certeza da maneira que você contou aqui, vai inspirar muita gente. Quando o cara pensar, ah, mas isso acontece só comigo, ele vai ver que não é verdade. Não Ele é vai ver que verdade, né? a história dos empresários de sucesso, a história dos empreendedores de sucesso tem muito problema que seria tranquilo ele dizer que desistiu. Olha, eu fui roubado. No auge, quando eu tava bem, eu não fiz nada pra ninguém, eu não fiz nada de errado, me roubaram. Então, por isso, eu não consegui. Uma muleta que a gente fala. E tem o seu caso pra ver que não. Mesmo vai e vem, e vai e Vai, volta no vem, zero, vai, vai e volta. volta no zero. Porque o sucesso, ele nada mais é que um conjunto de erros. Um conjunto de fracassos vão te levar no sucesso. E quanto mais fracasso você tiver e não desistir, mais forte você fica, mais resiliente você fica. Então, sua história é maravilhosa. Agora me fala uma coisa. Se alguém quiser te contratar, você tá no Instagram? Como é que tá seu Instagram? Sim. Tem meu Instagram que é Fernandes Fimper. Fernandes Fimper. O Gabriel vai colocar aqui, Gabriel, para o pessoal te encontrar, a sua foto, o seu perfil lá. Tem algum outro jeito de te Tem encontrar? também, pode me contratar pelo telefone, Celular. celular que é 16 98155 2530. Legal. O Gabriel vai colocar aqui também para o pessoal te encontrar. Qualquer coisa de impermeabilização que precisar aqui nessa região, você tá. Sim, hoje a minha empresa atende todo o estado de São Paulo. É igual você falou, onde me chamar eu estou. Quando Onde, chamar, onde chamar eu estou. dá um Dá jeito. um jeito, a gente vai. Aqui você já atendeu, né, nessa região, provavelmente as maiores construtoras. Então, referência para você também não vai ser um problema. Não, não. Quiser referência de De, construtora do segmento popular, quiser referência do alto padrão, quiser referência de shopping, quiser referência de laje comercial, isso tudo você. de tudo. Uma das maiores construtoras, dos melhores engenheiros que tem dentro de Ribeirão, dos melhores arquitetos. Tudo isso, se for necessário, referência sobre a minha empresa e sobre a minha pessoa, tem. Legal. Fernandes, cara, foi uma honra, cara. Foi um prazer ter você aqui nesse bate-papo. Infelizmente, a gente não consegue contar tudo, até porque teria que ficar aqui muitas horas, mas não vai faltar oportunidade da gente contar mais histórias aqui. Eu, o Gabriel, a gente gosta muito das suas histórias, cara, porque é um jeito assim
É um jeito mineiro de contar, né? E mineiro, Fernandes, tem essa coisa, cara, de contar história, né? De levar as pessoas a imaginarem a história. Então não vão faltar oportunidades. Queria muito te agradecer de coração você ter vindo aí e não vão faltar oportunidades. Para quem acompanhou a gente até aqui, foi uma honra ter vocês aqui. Esse é um podcast feito para que vocês aprendam, para que vocês se inspirem com histórias como essas, para que vocês saibam que a realidade do empreendedorismo, a realidade de ser um cara de sucesso é muito diferente do que você imagina. Você quer dar uma mensagem final para a turma aí, para a gente encerrar? Rafael, ó, só te agradecer pela oportunidade e deixar aqui para todos que querem ser um empresário que nunca desista do seu sonho. Quando você se determina, foca naquilo, o resultado vem. Ou mais cedo ou mais tarde ele vem. E nunca desista. É isso aí. Um abraço, turma. Até o próximo episódio. Eu espero vocês. Até mais.